Ele se refere ao primeiro dia da semana, que naturalmente é o domingo, é o primeiro dia da semana, considerando uma semana de 7 dias, e o último dia sendo o dia de sábado, primeiro dia da semana. Por que esse dia em particular? E a resposta é, quando você estuda a Bíblia, o Novo Testamento, é que os primeiros cristãos, eles entendiam que o dia que os identificava, o dia com o qual eles estavam relacionados, o dia daquela semana de 7 dias, o dia deles era o primeiro dia da semana, porque foi nesse dia que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos. Então, a ressurreição é a crença fundamental do cristianismo, que Cristo ressuscitou dos mortos, e Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Portanto, é natural que os cristãos, desde cedo, adotassem o primeiro dia da semana como sendo o dia deles, em que dia nós nos reunimos para louvar a Deus, para agradecer a Deus e bendizer a Deus. Pode ser que lá em Jerusalém, quando a igreja começou, e ela começou composta por judeus, pode ser que durante um tempo, né, ou eles, no início, esses judeus cristãos permaneceram com a guarda do sábado, ou talvez uma guarda mista, sábado e domingo, mas não resta dúvida que, à medida que o cristianismo saiu do judaísmo e se espalhou pelo Império Romano, que o dia dos cristãos é o primeiro dia da semana, por conta da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Além disso, além de Cristo ter ressuscitado no primeiro dia da semana, ele teve mais 2 aparições aos discípulos, de acordo com o Evangelho de João, também no primeiro dia da semana. Ele aparece, ressuscita no primeiro dia da semana, depois ele aparece aos discípulos 8 dias depois, e depois existe uma outra aparição também. A gente encontra no livro de Atos os cristãos se reunindo no primeiro dia da semana. Por exemplo, aí no livro de Atos, está dito assim: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Partir o pão aqui é uma referência à celebração da ceia. Partir o pão juntos, é assim que os cristãos faziam. Que dia da semana eles faziam isso? No primeiro dia da semana. Por quê? Porque era o dia da ressurreição de Cristo, era o dia do Senhor. Senhor aqui é o Senhor Jesus Cristo, é o dia do Senhor. E é assim que você vai encontrar o apóstolo João se referindo ao domingo. Abra aí agora, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Vou começar no 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo: escreve no livro, etc., o que você vê. Então, essa referência aqui, que dia da semana é? Que dia da semana os cristãos haveriam de se referir como o dia do Senhor? Certamente não era o sábado, mas o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que Senhor é a palavra Kyrios em grego, que era o título que os cristãos deram ao Senhor Jesus no Novo Testamento. Ele é chamado de Senhor, Senhor Jesus Cristo. Então, o dia do Senhor é o dia de Jesus Cristo. E que dia seria esse? Qual seria o dia de Jesus Cristo? É claro, o dia em que ele ressuscitou dos mortos, que é o primeiro dia da semana. Paralelamente a isso, você já encontra no Novo Testamento, e especialmente da parte do apóstolo Paulo, não sei qual palavra usar, mas talvez já descartando assim o 7º dia da semana, o sábado, que era característico da aliança do Antigo Testamento com os judeus. Então, por exemplo, aqui, se você abrir em Gálatas, abra aí em Gálatas capítulo 4, a partir do verso 8, lembre que o problema na igreja da Galácia, que trouxe essa carta, era que tinham os judaizantes, que eram judeus cristãos, que estavam querendo convencer os gentios a seguir a lei de Moisés, a se circuncidar, seguir o calendário judaico e seguir a dieta religiosa dos judeus. Aí Paulo escreveu para dizer para eles: de jeito nenhum, vocês não têm que voltar, não têm que cumprir as leis judaicas, né? Então, Gálatas capítulo 3, verso 9, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos, receio que meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Ou seja, os gálatas estavam querendo voltar para guardar o calendário judaico, que eram as 3 festas religiosas, luas novas e o sábado. E Paulo está dizendo: eu trabalhei em vão.
Trabalhei em vão, vocês não estão saindo debaixo da lei. Não estão saindo debaixo da lei. Ou, se vocês quiserem ainda, essa passagem é bem mais clara, o apóstolo Paulo, aqui, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 16, ele diz assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, que é a dieta dos judeus, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo se refere aos sábados, a guarda dos dias de sábado, como sendo sombra das coisas futuras. É isso que Paulo está dizendo, que essas coisas da lei judaica, o calendário, a dieta religiosa, a circuncisão, era a sombra. Cristo estava vindo no Antigo Testamento, Cristo estava caminhando no Antigo Testamento, e aí a sombra dele, o Antigo Testamento é a sombra de Cristo chegando. Quando Cristo chega, eu não preciso voltar, eu não preciso mais da sombra, porque o corpo de Cristo já está aqui. Vamos ler o texto de novo, verso 16. Ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo que joga essa sombra é Cristo. Uma vez que ele chegou, eu não preciso mais da sombra. Percebe como Paulo se refere a essas coisas judaicas como sendo já consumadas, como tendo cumprido já um propósito na lei de Deus. Mas é claro, naturalmente vai aparecer alguém dizendo: não, mas espera aí, mas guardar o sétimo dia é o quarto mandamento. Deus aboliu os 10 mandamentos, está dito lá, trabalha 6 dias e descansa no sétimo. No Antigo Testamento, as leis, tanto a lei moral, quanto a lei cerimonial e a lei civil, elas estão misturadas. E existem aspectos, mesmo da lei moral, que eram proféticos, eram tipológicos. A guarda do dia do sábado era um tipo, ou era uma dessas leis, que tinha um cumprimento, que era profético, que apontava para o descanso eterno que Deus haveria de dar aos seus filhos e que só é possível pela ressurreição de Jesus Cristo, que garante a vida eterna. Então, para nós cristãos, guardar o domingo, o primeiro dia do Senhor, para nós é o sábado cristão, é o cumprimento do quarto mandamento, plenamente. Estamos obedecendo o quarto mandamento na sua plenitude. Quem insiste em ficar no sábado e guardar esse sétimo dia, ele não entendeu, ele ainda não entendeu o Evangelho na sua plenitude, na sua graça, e que a guarda do primeiro dia da semana é o cumprimento do quarto mandamento, em sua plenitude. Você percebe, não é, como os apóstolos aqui, eles já olham para a guarda do sábado como sendo uma coisa passada, como Paulo está falando aqui, se referindo como sendo sombra.